Olá, Estamos no pessoal, ar. tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio do nosso programa Vinhetas, o seu programa, não vinhetas não, resenhas, porque vinheta é o que passou agora há pouco. E quem sabe faz ao vivo e nesse meu jeito meio irreverente, quero dizer boa noite a todos e a todas, e é um prazer enorme estar aqui ao vivo no YouTube. E hoje, inventando moda, a gente rebotou os bastidores ao vivo para que vocês possam ver como é que a gente participa nesse ponto. Inclusive, o nosso terceiro convidado está entrando nesse momento aqui. Ele vai liberar o microfone daqui a pouco e eu vou dar a dica para ele, talvez botar o celular viradinho assim, que aí ele fica ainda mais bonito, né? Isso. Vai ficar melhor. Olha só como na tela está melhor. E meus amigos e minhas amigas, hoje, domingo, Dia dos Pais, dia 9 de agosto de 2020, quinto episódio do programa Resenhas. Estou aqui eu mais uma vez aqui de âncora. Eu sou o âncora não porque eu falo demais, eu sou o âncora porque eu sou mais pesado mesmo. Aí eu já todo mundo aqui. E aí vocês vão ter a oportunidade hoje de ouvir três convidados muito especiais resenhando conosco. Em primeiro lugar, o nosso querido, maravilhoso, poderoso, vitaminado professor, doutor, médico, encantador, doutor José Carlos Gaspar, este homem que é responsável por trazer diversas pessoas ao mundo, né? Num Dia dos Pais, um pai, avô, que ainda trouxe e muitas pessoas, possibilitou que muitas pessoas tornassem pais, ele é o cara. Mas temos também aqui a encantadora Ana Carla Carlos, que é uma menina absolutamente talentosa e está hoje numa campanha também, ajude Ana a estudar. Ela passou em várias seleções de mestrado lá na Europa e vai querer falar um pouco da sua história e também da sua relação, da sua história paternal. E é importante isso, a gente tem que compreender isso. E ainda mais nessa ideia de comemorar a ideia do Dia dos Pais, nós temos aqui o nosso representante internacional, nosso primeiro convidado, literalmente, que é de Guiné-Bissau, o mestrando Vanilton, que está tentando ouvir, está tentando conectar o áudio, não está conseguindo ouvir direito, mas vamos tentar ver se a gente consegue aí. Danilo, que é o homem que cuida dos bastidores, vai tentar ver essa oportunidade. Ivanilton está estudando, é um estudante estrangeiro na Universidade Federal da Bahia, no mestrado, sob orientação deste encantador homem com olhos cor de mel, o professor Luciano Martinez. Ele disse, olha, Vanilton é um cara ideal, ele está hoje nessa situação da saudade do pai que está com o filho num outro continente, não é só do país, outro continente, e aí nessa perspectiva tentando, né, falar como é que vai fazer isso, vai tentar melhorar aí a conexão fazer. E eu já falei demais, mas é que nem aquela etiqueta das lives do Instagram. O Cicerone tem que começar a falar, porque aí o pessoal percebe que ele já está ao vivo. E aí eu já tendo falado demais, eu passo a palavra aí para o meu amado amigo, irmão, colega, parceiro, o grande, o lindo, o encantador, o elegantésimo, esse cara que é o gentleman, esse cara que pede ele pede licença para pedir socorro, ele é tão educado. Com vocês, senhoras e senhores, Luciano Martinez, a palavra é sua, irmão. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite a todos. É com grande satisfação que nós começamos mais um episódio do Resenhas e dessa vez a temática é uma temática dirigida aos pais, mas por que não diria, então, a própria situação de paternidade? Interessante falar isso porque essa semana o Supremo Tribunal Federal, enfim, depois de muitos e muitos anos, ele decidiu um recurso extraordinário e ele decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, que era o único benefício sobre o qual incidia contribuição previdenciária. Então, o Supremo chegou a essa conclusão e isso foi muito bom, foi muito comemorado. Foi muito longo o trajeto desse recurso extraordinário. Mas a verdade é que o Supremo não apenas decidiu isso, como também ele decidiu que conta como tempo de contribuição o período do salário maternidade. E para quem está esquecido, o salário maternidade também é devido aos homens. Os homens que adotam podem também receber salário maternidade. Então, tudo a ver essa perspectiva do dia de hoje, que é um dia de comemorar a paternidade, um dia de comemorar o Dia dos Pais, seja a paternidade biológica, seja a paternidade afetiva. Então, fica essa notícia aí nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. É com você, Danilo.
Boa noite, meus amigos. Um domingo absolutamente especial, um domingo do Dia dos Pais. A quem trago aqui meu abraço carinhoso a todos os pais, em nome do meu pai, que é um dos convidados que está aqui conosco. A gente tem aqui um domingo cuja pauta, sem sombra de dúvidas, tem como eixo central esse dia, que é um dia importante para todos nós, que é o Dia dos Pais. Mas eu, particularmente, queria trazer essa pauta do Dia dos Pais para um dos elementos mais importantes que me parece de uma paternidade, que se chama educação. Como educar nossos filhos. Porque uma sociedade na qual a gente chega um domingo chorando, e a expressão é literalmente essa, posso falar por mim, chorando, por conta de Mateu, ou Mateus, o plural, literalmente, a gente sente realmente que é uma sociedade que não está educada. A gente sente que não é uma sociedade que está pronta para conviver, literalmente, com os seus semelhantes. Então, desde já, eu dedico esse programa aos pais no Dia dos Pais, mas dedicando aos pais na perspectiva da educação, eu dedico esse programa a todos os Mateus do nosso país que passam diariamente por situações como Mateus, no plural, literalmente, passaram ao longo dessa semana, seja em um shopping, seja em um condomínio, ao fazer uma entrega. Que a gente tenha, quem sabe, uma possibilidade de fazer essa reflexão, e me parece que os pais, a família, enfim, todos aqueles que participam da educação dos seres humanos têm papel fundamental. Sejam muito bem-vindos, Ana, Vanilton, não sei se Vanilton já conseguiu regularizar aí o áudio dele, espero que sim, quem sabe. Doutor Gaspar, meu pai, que a gente faça um programa maravilhoso. Bem, amigos, então vamos bater o nosso papo e aqui passar a palavra para cada um dos nossos convidados, tendo aqui ainda o Givanilton está aparecendo a Connecting to World, então deve ainda estar passando, então vou passar a palavra para ele. Eu não queria dizer que ele era pai de Danilo. Por quê? Porque vocês jamais iriam perceber a semelhança com essa figura impoluta que eu sou, #sou fã. Senhoras e senhores, com vocês, o insuperável professor, médico, encantador, professor Gaspar. Doutor Gaspar, a palavra é sua. Estão me ouvindo já? Estamos ouvindo o Vanilton. Não, sim, Vanilton. Seja bem-vindo ao nosso... Ok, obrigado. Daqui a pouco vou lhe passar a palavra, vá testando, soltando umas palavrinhas assim para a gente garantir que está tudo bonitinho. O ideal é melhorar um pouco essa luz aí, que tem muita luz em cima, para a gente poder ainda mais ver a sua beleza. Professor Gaspar, a palavra é sua. Boa noite a todos da resenha, né? Agradecer o convite por estar aqui, por ser pai de Danilo, né? Porque ser pai é uma via de duas mãos, porque não é fácil também ser filho de pai, né? Então, nós temos, na realidade, a perspectiva importante. Danilo falou na questão de educação. Educar não é fácil, educar filho ou a qualquer pessoa não tem fórmula, né? Não está escrito, não tem manual, né? É a vida e a vivência de cada dia. Mas, além de Mateus Fernandes, né, de 18 anos, a quem Danilo se referiu e dedicou a resenha, eu queria trazer um pouco para a questão do pai, da paternidade, ou seja ela o pai biológico ou a paternidade afetiva, mas aquele pai, entendeu, que se encontra em um momento tão importante, tão definitivo na vida, que é o momento do nascimento. Nascer é a essência da vida, né? Então, a participação da figura paterna, do homem, junto àquela mulher, àquela mãe, que está no momento sagrado, que é o momento do nascimento, do parto e nascimento, isso traz uma importância muito grande. Eu lembro que eu nunca gosto de dizer que fui primeiro em nada, mas provavelmente um dos primeiros que conseguiu, com outro colega, colocar um pai na sala de parto, num parto normal ou num parto cesárea, quebrando resistências muito intensas, seja do hospital, seja de outros profissionais, e foi extremamente gratificante
entender, perceber a importância para aquela mulher e a importância para o filho da presença paterna, da presença do pai e a importância também, entendeu, muito grande do pai. Eu tenho certeza que, dentre outras questões, o fato do pai estar presente no momento do nascimento do seu filho, da sua filha, junto à mulher companheira que está parindo, trouxe às famílias, de uma maneira geral, família no sentido muito amplo, uma melhora, né, nas relações familiares entre pai, mãe, companheira e filhos. Então, eu queria, além do que Danilo colocou sobre Mateus, entendeu? Mas também chamar a atenção, entendeu? Sobre esse momento sagrado do nascimento, entendeu? E a presença do pai. Os pediatras, né, chamam a primeira hora de vida como a hora de ouro, né? Então, a hora de ouro se reveste entre parir, nascimento, entendeu? E presença dos pais. Agradeço mais uma vez, entendeu? Estou à disposição de vocês. Maravilha, maravilha. Eu já passo a palavra agora para a Ana Carla poder também fazer as suas considerações iniciais. A voz é sua, querida. Olá, colegas. Boa noite, tudo bem? Muito bom estar aqui representando esse grupo como mulher, né? Como uma pessoa que tem muito para contribuir com relação à experiência paterna, né? Então é muito bom estar ao lado de vocês, pais, né? E trazer um pouco da minha experiência de jovem criada sem pai e os impactos que isso trouxe, né? Então eu queria um pouco fazer uma complementação à fala de Danilo e de José Carlos, que é muito importante, né, a gente entender a importância do pai para a criação de um filho e também a gente refletir sobre a nossa cultura brasileira, né, em que o pai, em muitos momentos, ele é uma figura secundária, né, quando muitas vezes deveria ser uma figura principal junto com a mãe, né? Então, hoje a gente está falando de mais de 32 milhões de famílias em que a mulher principal é a principal mantenedora, né? Então, o que será que acontece, né, nessas famílias que a gente tem e quais são os desafios que isso se apresenta, né? Então, eu acredito que, além da educação, é muito importante também, e do parto, né, que é um momento que muda muito vidas, é importante a gente pensar de qual que é a importância, né, que eu, por exemplo, como uma mulher jovem, né, qual que é a importância do pai junto com a mãe estarem, de fato, ensinando valores, né, ensinando uma série de pontos que vão moldar para sempre a vida desse ser humano, né? Então, eu queria contribuir um pouco também, né, com a minha história, falar um pouquinho de como que eu pude beber dessa experiência, né, de crescer sem o pai. Eu queria agradecer imensamente o convite de vocês e estou aqui também à disposição. Beleza, beleza. E agora vamos ouvir a voz de Vanilton, nosso representante de Guiné-Bissau, está aqui no Brasil e justamente sentindo a saudade de um pai longe do seu filho. Vanilton, a palavra é sua, querido. Quero ouvir a sua voz. Alô? Boa noite, meus professores e os caros participantes do programa. Como você disse, eu sou de Guiné-Bissau. Estou aqui já quase um ano. Vanilton, você consegue me ouvir? Eu acho que a gente está com algum problema em seu áudio. Sim. Está me ouvindo? Está saindo bem ou não? Sua voz está parecendo de um robô. Ele está cortando um pouco. Tá cortando bem. Não sei. Vê se você consegue tirar o fone para falar direto no áudio do telefone ou do computador. Fala um pouco agora. Não, ainda estamos com um pouco de dificuldade no seu áudio. Vou fazer o seguinte, peço que você saia e tente entrar de novo para ver se melhora. Você consegue? E a gente vai tocando aqui. Tá bom. Tá bem. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E Ana, eu queria trazer um pouco essa realmente trajetória, essa experiência que você relata. A gente está numa semana
bem desafiadora com a perspectiva do Dia dos Pais, mas a gente tem um país que, salvo engano, algo em torno de 5, 6 milhões de pessoas não têm o registro do pai. A gente tem um país que tem como políticas e como leis a obrigatoriedade apenas no nome da mãe, por exemplo, nos documentos oficiais, porque, infelizmente, muitos pais não aparecem para registrar os seus filhos. E a gente sabe que há diversos fatores que dificultam o acesso de uma pessoa à educação, o acesso de uma pessoa à profissionalização, enfim. Eu queria literalmente abrir o seu microfone para que você pudesse trazer um pouco da sua história, para que você pudesse trazer um pouco dos seus desafios e para que você pudesse trazer um pouco do seu futuro. Que a gente, antes de qualquer coisa, está aqui para embarcar com você nessa viagem que você vai fazer nesse seu mestrado. Vamos que vamos, né? Muito obrigada, Danilo. Na verdade, um ponto que para mim é o principal nesse contexto de pais, né? Que para mim o nome pai ele nunca foi presente. O nome para mim que consolida o meu entendimento de paternidade é a palavra pai, né? Que é o pai com a mãe, né? É uma mãe que foi mãe e pai, né? Então, eu quando cresci era muito interessante porque eu vim da periferia de Salvador e eu sempre estudei em escolas de classe alta. E escolas de classe alta sempre tinham festas de tudo, né? Não existia a festa da família como tem hoje, né? Que é uma coisa que vem para justamente resolver esse problema da ausência de paternidade e também de formação de casais que são casais diferentes do que o que a gente está historicamente acostumado a ver. Então, tinha a festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, festa de tudo. E quando chegava a festa do Dia dos Pais, a minha mãe ia comigo, né? Porque tinha que fazer parte, né? Então tinha todo um negócio de fantasia, de fazer atividades, e eu olhava todas aquelas crianças com seus pais fazendo as atividades, e a minha mãe era quem fazia as atividades comigo. E eu ficava sem entender, né? No auge dos meus 5, 6 anos, por que meu pai não estava ali? E as outras crianças tinham o direito de ter aquele pai, né? E no caso do meu pai, diferentemente da história de vocês, né, que eu sei que vocês são pais presentes, o meu pai ele sempre foi muito ausente, né? Então, quando eu tinha 2 anos, a minha mãe se separou do meu pai e eu nasci em Brasília, então a minha mãe veio para Salvador e desde então sempre fomos eu e a minha mãe. Então eu comecei quando eu cheguei na adolescência, eu não consegui entender por que será que meu pai me abandonou? Será que eu não era digna o suficiente de ter o carinho de uma pessoa, né? De ter aquele guia, né? Como vocês bem falaram, que o pai é uma figura extremamente importante na criação, no desenvolvimento de uma criança, né? Desde o momento do nascimento. Então, qual será que foi o erro que eu cometi, né? Para que eu não tenha tido nem o direito, né, não merecer a atenção do meu pai. Então, todas essas perguntas moldaram muito o meu processo de desenvolvimento. E depois que eu entrei na faculdade, né, que eu também fiz muita terapia para tentar entender que o problema não estava em mim, né, que não fui eu que fui um ser humano ruim e por isso eu não tive atenção ou não tive um pai presente, eu percebi que a gente tem uma questão cultural muito forte que precisa ser cada vez mais trabalhada, né? A gente sabe hoje, como a gente comentou anteriormente, que a gente tem mais de 32 milhões de famílias em que a mulher que conduz, né, a família, que o pai ele é ausente. Então, por que será que isso acontece na nossa sociedade, né? Será que é uma questão apenas financeira, né? Como tem muitos pais que falam que tem uma dificuldade em apoiar a família porque não tem condição financeira, ou será que é uma questão cultural de que a mãe, por exemplo, muitas mães, quando elas vão se consultar, vão levar o filho para o pediatra não fala nada, mas se o pai vai levar, pergunta assim, cadê a mãe, né? Por que se a mãe levar sozinha pode, mas se o pai levar sozinho, pergunta à mãe? Porque hoje a gente consolida o papel daquela mãe como a figura principal, mas e por que não o pai, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa muito problematizar, né? Por que hoje se naturalizou de que se o pai ele não é presente, é uma coisa normal, né? Por que isso hoje em dia é normal e não é o contrário, né? Então, isso afetou muito o meu desenvolvimento, né? Inclusive, eu já estudei muito sobre isso, sobre quais são os impactos que uma criança tem, né? E que consequências isso traz para a vida adulta, né?
E eu pude ler muitos materiais e muitos se encaixaram em como eu me sentia, né? Então, trazendo um pouco assim da minha experiência para vocês, além de eu achar que eu era uma pessoa rejeitada, eu me senti rejeitada, não só dentro da família, como pelos meus amigos, né? Porque a gente acaba crescendo e colocando no nosso subconsciente muitas coisas que acontecem, né? A gente gera crenças, né? Que a gente acha que são coisas que foram geradas na gente, mas na verdade são coisas que aconteceram na nossa infância, né? Então, além de eu achar que eu tinha sido abandonada, eu achava que eu não era, que eu não podia ter amigos, que eu não podia ter pessoas que gostassem de mim, porque o meu pai me abandonou. Então, isso foi uma coisa que afetou muito, né, o meu processo de desenvolvimento, mas aí, felizmente, eu tive um suporte muito grande da minha mãe, que sempre me mostrou que isso não ia fazer com que a gente tivesse uma família menos digna ou menos feliz, né? Tanto é que, em todos os momentos, a minha mãe sempre esteve presente, ela fez esse papel de mãe e pai, né? E todo o suporte educacional, inclusive, que eu tive, né? Como vocês falaram da importância da educação, todo esse suporte educacional que eu tive da minha mãe, né, fez com que hoje eu me tornasse esse ser humano, né, bem-sucedido, que quer também passar para os filhos, né, todos esses valores, todas esses pontos positivos que eu aprendi através dela, né? Então, foi uma coisa que, por um lado, foi negativa, né, esse crescimento, esse abandono paterno, mas, por outro, me mostrou uma série de outras coisas positivas, né? Então, a importância também da gente, independente da formação familiar que a gente tenha, se for com pai, sem pai, se forem 2 pais, se forem 2 mães, né? Que tendo amor, tudo é possível, né? Tendo amor, a gente consegue. Tendo um lar cheio de amor, de carinho, de atenção, né? Com limites, claro, a gente consegue ter muitos avanços, ter muitos resultados, e foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, se hoje... você me permite, diga. Ana, essa sua frase, que assim, eu acho que é uma frase que a gente tem que parar e tem que repetir. Com amor, tudo é possível, sabe? A gente está diante de diversos desafios nas nossas vidas, mas como você disse, com amor tudo é possível. E se você me permite, só para fazer esse link, eu vou dirigir uma pergunta a meu pai, que dedica aí a medicina, a obstetrícia, a ginecologia, já há cerca, se não me falha a memória, meu pai, o quê? 30 anos, 40 anos, não confesso que não me lembro agora exatamente, mas enfim, eu sei que algumas décadas de vida dedicada à obstetrícia, à ginecologia, e certamente já se deparou com algumas situações desafiadoras de mulheres, talvez, que chegaram a viver uma gestação sozinhas, com conflitos, com desafios, momento da gestação, momento de muita sensibilidade para a mulher. Enfim, o que é que você poderia trazer para nós aí de experiência em termos dos desafios que uma presença ou que uma ausência de uma paternidade podem trazer nesse período? Ele falou no início que não gosta de dizer que começou nada, mas eu me lembro muito na minha infância um projeto que ele desenvolveu, não sei se foi ele, enfim, com quem que foi, mas me chamava muita atenção, que era um curso de gestante que o nome era ou é o casal grávido. E aquilo ficou muito marcado para mim na minha memória, ou seja, você fazia um curso de gestante com a ideia do casal grávido. Então, se você puder trazer alguma experiência aí para nós do que é que representa esse momento na vida de uma mulher. Na realidade, de formado, 41 anos. E do tempo de estudante, que já lidava, né, com os processos de parto, mais 4. Então, são 45 anos de vivência. Essa história do casal grávido veio justamente porque há 30 anos atrás nós tínhamos uma dificuldade muito grande, 20, 30 anos atrás, uma dificuldade muito grande, onde, por questões de trabalho, por inúmeras questões, o pai presente era aquele, entendeu, que acontecia a gravidez, ele delegava praticamente todo o processo do pré-natal à mulher, né, que estava grávida. Ele participava, mas nem sempre em todos os momentos. Então, uma das coisas que a gente observou é que seria interessante que fizéssemos primeiro um curso de gestante, ou um curso para gestantes, que era um curso de orientação. Nós tivemos a felicidade de colocar o nome, né, de casal grávido, ou seja, a percepção da gravidez, ou o homem internalizar a gravidez.
Nós chegávamos a brincar até, entendeu, de que para que um homem percebesse fisicamente a realidade de estar grávida, ele precisaria pegar 6 quilos de areia, colocar dentro de um saco de alinhagem, amarrar na barriga e no pescoço e sair para trabalhar de manhã, né? Com todas as mudanças físicas e psicoemocionais que a gravidez traz. Então, nós fizemos o primeiro curso, eram 7 casais, eram 7 pacientes nossos. Isso foi se ampliando, nós terminamos num seminário onde a gente trabalhava com 150 casais, né, falando sobre pré-natal, parto, cuidados, nascimento, mas muito no enfoque, entendeu, entre relações mulher, homem, companheiro, companheira. E eu me lembro muito bem de uma situação muito peculiar de uma mulher que já era a 3ª gestação, o esposo estava do lado dela, aquele indivíduo um pouco não voltado, digamos assim, para peculiaridades da gravidez. E no momento do curso, quando finalizava, ele pediu a palavra e chegou e disse: doutor, eu gostaria de dizer uma coisa publicamente. Era a 3ª gravidez. Depois do curso, eu queria dizer que é a primeira vez que eu, de fato, sei o que é minha mulher estar grávida. Então, olhe que já era a 3ª gravidez. Então, isso passou a ser gratificante. Com o trabalho que a gente faz no Centro de Parto Normal, da Mansão do Caminho, nós temos uma série de relatos de homens, entendeu, que mudam a sua percepção sobre a gravidez, sobre o parir, mas, fundamentalmente, também sobre a mulher, sobre o papel da mulher e volta a si mesmo, entendeu? O significado do seu papel como companheiro, né? Não como um mero marido, um mero homem, tá certo? Que de repente delega a mulher. Você engravidou, entendeu? E vai parir o filho meu, o meu filho. Quando na realidade, entendeu? O filho é do casal. Danilo falou também a questão de registro, você falou, Ana, a questão de registro é muito importante, é um trabalho, né, da Justiça, e o Centro de Parto Normal se empenhou nisso, onde as mulheres que parem no Centro de Parto Normal, os bebês que nascem já saem com registro, né, com o intuito, né, de diminuir, entendeu, o subregistro, o não registro, entendeu, de crianças que nascem no Brasil. Então, esse é um trabalho que a Justiça vem fazendo e as maternidades cada vez mais têm colocado um cartório dentro da maternidade para que possa oferecer de forma importante o registro das crianças que nascem nessas maternidades, entendeu, para diminuir o subregistro. Então, a história do casal grávido, ela vem sempre no entorno, com o objetivo, entendeu, de trazer cada vez mais o homem a participar, entendeu, dessa parte paterna. Por quê? Porque a mulher, e aí hoje é Dia dos Pais, e como pai, entendeu, eu não posso deixar de reverenciar as mulheres, reverenciar as mães, né? Então, quando um filho nasce, eu sempre digo que o filho nasce das entranhas da mãe. O filho é parte da mãe. Por isso, essa relação tão intensa entre mãe e filho, filho e mãe. E é óbvio, entendeu? Especialmente com a necessidade da paternidade, da participação dos homens, pais ou pães, né, que precisam estar ao lado de seus filhos, e especialmente, entendeu, ao lado da mulher. Não é fácil, entendeu, a partir do momento que se pare, cuidar, né? E há uma peculiaridade das mulheres. As mulheres cuidam da terra, as mulheres cuidam de si, as mulheres cuidam dos filhos, as mulheres trabalham fora e cuidam dos maridos, porque ai dos maridos se não fossem elas para cuidar. Então, a mulher cuida de todos e trabalha muito, como a Ana vem fazendo, entendeu? Para ser uma profissional nesse momento tão difícil, que é o momento que nós estamos vivendo também de Covid. Eu acho essa fala muito interessante, se me permite, como se eu percebi que você ia falar agora, eu me recordei de uma campanha que foi muito marcante, me parece particularmente muito interessante, da Natura, de provocar e encarar a paternidade com naturalidade a partir
da utilização da experiência de um determinado ser humano, não precisa aqui fulanizar ninguém, todo mundo que se viu essa campanha sabe do que eu estou falando, mas me parece que essa campanha da Natura, ela nos leva a refletir também a questão da paternidade sob a perspectiva do preconceito, da discriminação. E falar de preconceito, falar de discriminação, não me permite fugir, peço licença a todos vocês aqui, mesmo o eixo central sendo a paternidade, mas não me permite fugir dos 2 episódios que nós tivemos essa semana, com 2 Mateus, 2 brasileiros, cada um na sua história, cada um na sua realidade, que foram... Aqui eu trago minha opinião pessoal para vocês, a gente tem aqui sempre um ambiente livre, democrático e aberto para isso, mas, na minha opinião pessoal, foram vítimas de racismo, enfim, algo que nos faz refletir, nos faz ouvir muitas vezes, não sei se eu posso chamar de justificativas ou tentativa de justificativas, mas algumas dos tipos que se repetem, como, por exemplo, tentar atribuir ao autor da ofensa eventual problema mental ou coisas do gênero. A gente tem mesmo um problema mental, e esse problema mental se chama racismo. Esse problema mental, infelizmente, ele faz parte da realidade da nossa sociedade, do nosso país em particular, como uma ferida que ou a gente assume isso como de responsabilidade de todos nós, brancos, pretos, amarelos, vermelhos, sejamos de que cores a gente seja, ou a gente vai continuar se deparando com situações como a gente viu nesses Mateus. Pompos, eu queria ouvir um pouquinho você sobre esses episódios desses Mateus. Olha, sinceramente, é uma das situações que a gente tem visto que nesse período da pandemia, eu estava querendo até escrever um poema também sobre isso, eu escrevi na figura lá do cidadão não, engenheiro civil formado, lá do desembargador, né, que rasga a multa, no outro diz lá, aqui é Alphaville, né? E aí, nesse ponto, do indivíduo que pergunta lá, olha, você tem inveja, né? E eu achei a resposta do Mateus, eu fiquei impressionado. O Mateus ganhou mais de 1 milhão de seguidores, né? Quando eu vi hoje de manhã, estava 1.600.000. Não sei como está agora, acho que vou entrar aqui, não parei de falar para dar uma olhada de novo. É um negócio impressionante, né? Porque isso mostra que isto é uma... A gente fica falando sobre a questão que o brasileiro, na verdade, é mal educado em geral, e é mesmo, mas a gente percebe que é uma quantidade enorme de pessoas neste mundo, neste país, que não compactuam com esse tipo de comportamento. E é preciso, muitas vezes, dar visibilidade. Às vezes, me perdoe dizer, às vezes é queimar o filme mesmo do indivíduo que faz esse tipo de comportamento, sabe? Porque a gente fica imaginando, meu Deus, a pandemia... O Norberto Bobbio falou que a internet deu voz aos imbecis e a pandemia deu visibilidade aos ogros, aos monstros travestidos de seres humanos. E me perdoe, eu estou ainda meio brabo. Acho que essas circunstâncias é algo que me enoja. Não tem outra expressão, não, querido. É nojo mesmo, né? E é complicado lidar com isso, né? A gente tem essa perspectiva inclusiva sempre aqui no Resenha, é uma das coisas que a gente combinou mesmo, né? A gente precisa dar visibilidade para as pessoas, para as mulheres, para os negros, para os LGBT+, para cada um, porque é preciso dar espaço, dar voz, porque há um grupo enorme de pessoas que, em função das suas próprias formações, acham que é plenamente razoável humilhar alguém porque não deu a mesma sorte que ele. Isso é algo que me incomoda profundamente. Lu, vou lhe dar a palavra. O problema que a gente vive é um problema de desigualdade. Aumenta seu microfone, está muito baixo. Abaixo, deixa eu me aproximar dele. Aqui. O problema que a gente tem é um problema de desigualdade, né? O Brasil é um país muito desigual e, consequentemente, por conta dessa desigualdade, uma pessoa que tem uma oportunidade maior do que outra acaba
se sentindo integrante de uma elite espiritual ou de uma casta que o autoriza, consequentemente, a afrontar os outros e a dizer que os outros são muito menos quando se encontra em uma situação de afronta. Foi isso que aconteceu em todos os episódios que a gente viveu, né? Aquele reflexo de você sabe com quem você está falando, você sabe quem sou eu em relação a você. Então, é um problema que revela a desigualdade brasileira, né? Quanto maior for a desigualdade entre as pessoas, quanto maior for a dificuldade que uma pessoa tiver em detrimento de outra para ter oportunidades, tanto mais frequentes serão essas cenas que a gente tem encontrado aí. Como disse muito bem Rodolfo, né? A gente tem que se valer dos meios que a gente tem, né? Da internet e de outras formulações, como as redes sociais acabam levando o indivíduo a ser escrachado pela opinião pública. Isso faz parte de um comportamento que nos faz atuar no privado da mesma forma que nós atuaríamos no público, né? Isso é um cuidado especial que a gente precisa ter, um cuidado que a gente precisa ter também, levando em consideração a nossa própria formação. O problema de desigualdade. Eu queria, sobre o tema da paternidade, colocar um grano Salles aí nessa discussão, porque nós estávamos falando sobre... Lu, só você para me fazer rir. Lu é tão elegante que ele não faz assim, deixa eu dar uma pitada, não, vou botar um grano Salles. É muito chique esse homem. Fala, Lu. Obrigado. Foi obrigado, não sei se eu digo obrigado ou se eu digo, opa, desculpe. Eu deveria ter falado, vamos botar uma pitada. Caminhão de sal aí nesse negócio. Vamos botar um caminhão de sal. Já que é para falar sobre todas as perspectivas de todo mundo, vamos falar da perspectiva também dos homens, que ao se separarem, tá, sofrem um monte de alienações parentais para encontrar com os filhos. Isso não é uma coisa tão rara, não é tão difícil de acontecer. Psicologicamente, tem até uma tipologia, né, a síndrome de Medeia, daquelas mulheres que ficam tão revoltadas em decorrência do fim do casamento que acabam impedindo o contato dos pais com os filhos. Isso é uma coisa lastimável, é uma perspectiva que também precisa ser muito bem cuidada, porque a gente sabe que nesse processo acaba havendo uma subvalorização da figura paternal. O pai tem sido sempre identificado, de uma forma geral, mesmo porque isso acontece muito mesmo, não estou falando do mais, eu estou falando do menos, eu estou falando da exceção, eu estou falando daqueles que são considerados como minoria diante desse processo e que acabam se misturando, né, no meio de outras tantas situações e acabam se confundindo com outros tantos. Né? Mas existem muitos pais que querem manter a relação com os filhos e que acabam não sendo possível isso por diversos cortes, por diversos impedimentos, por diversas perturbações que fazem parte de um cotidiano muito desconhecido por parte de grande parte das pessoas, que sempre veem o parto como aquele que desaparece. Diga. Posso brincar e transformar isso aqui num sarau? É o seguinte, quero fazer um anúncio aqui em primeira mão. Eu, nesse período da pandemia, eu escrevi muitos poemas, né? Já mandei para a editora, vou fazer um livro chamado Poesia na Pandemia, né? Fiz sobre a arrogância na pandemia, estava pensando em recitar, mas você sabe que às vezes eu mudo a linha de repente no ar. Vou fazer um poema aqui que eu queria provocar nessa questão da alienação parental. Esse é um poema que eu escrevi num congresso que eu falei sobre alienação parental em homenagem a Maria Berenice Dias, né? Porque eu acho que isso toca o coração de muita gente que está aqui nos vendo hoje, já que é Dia dos Pais, né? Alienação parental, além da lei. Qual é o sentido de ser deixado só? Qual é o significado de virar joguete de quem o criou? O que faz alguém transformar o fruto do amor em uma forma para torturar alguém a quem já se entregou? Como imputar tamanha dor a quem não viu sequer para vir ao mundo viver ou provar o seu sabor? Quando filhos viram massa, só se constrói um muro de tristeza.
Quando filhos viram moeda, só se paga o preço do rancor. Quando filhos viram brinquedos, só se joga o jogo do ódio. Quando filhos viram propriedade, só se é dono do seu próprio veneno. Morte, tragédia, culpa, homicídio doloso da inocência, isolamento, depressão, raiva convertida em manipulação, roubo, furto, a perda, impungente sede de não. Vítima que é assassina também do seu próprio eu, em uma medeia que ensina o avesso de amar o seu, para ao mesmo tempo nunca mais ser de ninguém. Não seja algoz de quem te ama, não seja cúmplice da frustração. A vida vai além da lei e da cama. E o mundo não é só comiseração. Se relacionamentos terminam, filhos são para sempre. Se partir é doloroso, mais ainda é deixar de ser gente. Danilo. Lindo, lindo, como você já tinha realmente ouvido esse seu poema sobre esse tema da alienação parental, que é uma marca muito grande e muito triste na nossa sociedade. Ana, a gente já está caminhando aqui, por incrível que pareça, para os 21 últimos minutos do programa, e eu queria que você falasse um pouco desse seu futuro agora. O que é que te espera? Como foram essas seleções? De que maneira nós e todos aqueles que acompanham um pouco das trajetórias das pessoas podemos aí participar, viajar junto com você, te ajudar de alguma maneira? Fala um pouco dessa sua história. Então, para quem não sabe, eu queria compartilhar aqui um pouquinho dessa história para vocês, né? Então, graças a uma mãe, né, que apesar dos pesares, ela conduziu a educação, né, como prioridade nas nossas vidas, né? Então, a minha mãe não pôde ter acesso a essa educação, apesar de ter me educado de uma forma muito digna, né, com muito amor, com muitos valores sólidos. Ela priorizou a educação acima de tudo, a educação formal, né? Então, eu pude estudar em boas escolas e desde cedo eu entendi a importância de trabalhar para reduzir desigualdades, né? Porque eu sempre vi essa desigualdade que o Luciano comentou, né? Então, eu respirava, Luciano, essa desigualdade no meu dia a dia. Eu não entendia por que tinham pessoas que tinham tanto, né? E que até na minha escola comiam salgadinho, jogava metade do salgadinho fora, e por que tinha outras que no meu bairro não tinham dinheiro no fim do mês para comer, né? Então, isso fez com que eu decidisse, né, que quando eu me tornasse adulta, eu iria trabalhar justamente para isso, para reduzir essas desigualdades, né, e fazer com que, de alguma forma, eu pudesse ser uma agente de mudança no meu país. Então, eu decidi trabalhar na área de políticas públicas, né? Então, consegui me formar, né, com todo o sacrifício da minha mãe, sem o apoio paterno, né, que a gente sabe que hoje é um ponto muito difícil também, né, para o desenvolvimento de muitas famílias, porque a gente tem apenas uma pessoa, né, sustentando e criando aquele ser, né, que, como o José Carlos falou, é muito difícil, né? Então, eu decidi que depois da minha graduação e da minha pós, eu faria um mestrado na área, né, de redução de desigualdades, e chegou esse momento, né? Então, depois de muito esforço, eu fui aprovada em 6 mestrados nos Estados Unidos e na Europa para cursar políticas públicas e desenvolvimento, né, que é uma área que busca alternativas para, de fato, apoiar os estados, né, os países a reduzir desigualdades e oferecer melhores políticas para os seus cidadãos. E eu decidi criar uma campanha chamada Ajude a Estudar, porque eu não tinha as condições de fazer isso acontecer. Então, Danilo, inclusive, o colega Danilo, conheceu um pouco da minha história, né, e compartilhou um pouco, né, comigo desse desejo de promover mudanças, né, na nossa sociedade, e as formas de apoiar são várias, né? Então, quem estiver me assistindo, compartilhar desse mesmo objetivo que eu tenho, né? É só acessar o meu Instagram, @ajudeanaestudar. Tem várias formas, tem uma rifa que eu estou organizando, né, em que a pessoa pode concorrer a um notebook novo. Tem também... pessoal, se não conseguir localizar o perfil dela, eu deixei marcado nos cards. Maravilha! Mais fácil. E aí, mas ajude Ana a estudar. Mas se você não achar, não tem desculpa. Siga essa menina aí, que vale a pena. Tem como não achar. Obrigada, Rodolfo.
Então é isso, gente. Só fechando, as formas de ajudar são muitas, compartilhando também. Se alguém quiser também trocar ideia com relação a estudar no exterior, porque eu queria também inspirar outras pessoas, né? Para que elas saibam que a gente consegue, né? Mesmo sem pai, mesmo sem dinheiro, né? A gente consegue, quando a gente quer muito uma coisa, a gente pode mudar a realidade. Eu não acredito em meritocracia, né? Eu acredito que não existe meritocracia numa sociedade em que a gente vive, né? Eu posso falar que eu fui da periferia, mas eu sou branca, né? Eu venho de um lugar de fala que também é um lugar privilegiado, mas eu acredito que a gente precisa ter mais exemplos como esses para mostrar que racismo não pode existir, para mostrar que pessoas que vieram da periferia podem ter, sim, né, oportunidades. Então, estou aqui também à disposição para quem quiser trocar ideia. E muito obrigada. Coisa boa, Ana, coisa boa. Vanilton Vanilton! entrou. Vanilton entrou! Cadê Vanilton? Voltou. Sumiu. Fala aí um pouco. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo, Vanilton. Fale um pouco da Ok. sua sensação de ser pai com um oceano de distância. Pois é, na verdade não é fácil. Estou já aqui quase um ano. O meu filho nasceu aqui no Brasil. Meu filho nasceu em Lavras, Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Eu não sei, me dê só um minuto, eu não sei os demais participantes, mas eu ainda continuo com bastante dificuldade no seu áudio. E eu acho que eu acho que o pessoal no YouTube também deve estar com dificuldade. Mas tenho certeza que você não vai deixar o Brasil de hoje para amanhã. A gente tem esse resenhas todo domingo. Quem sabe aí a gente terá outros domingos pela frente para te ouvir durante o tempo inteiro, porque eu acho que a dificuldade do áudio dessa vez, nesse nosso encontro, está colocando aí um obstáculo. Concordam comigo? Os demais colegas estão com dificuldade também de ouvi-lo? Tá complicado, mas Fique aí na sala. Fique aí na sala, Vanilton, se você puder, fique aqui acompanhando. A gente está partindo para a parte final. Queria deixar uma pergunta aqui para a Ana, rapidinho, antes de passar para meu pai. Ana, você fala que vai fazer seu mestrado em políticas públicas, e aí eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Tem alguma política pública mais inclusiva do que a educação igualitária? Não existe. Eu acredito que se a gente tivesse dentro do nosso cérebro, né, essa ideia de que a gente precisa garantir igualdade de oportunidades para todos através da educação, eu tenho muita certeza de que a gente teria uma situação diferente, principalmente com relação ao tema do racismo ao qual a gente está se referindo hoje, né? O que a gente vê é que pessoas têm oportunidade de ter educação e outras não, e a gente já está num momento, né, que a gente não pode mais permitir que isso aconteça, né? Então a gente precisa de fato estimular políticas públicas que foquem, né, numa promoção da educação que não seja diferente. Eu não posso entender como hoje a gente tem pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo, né, que têm diferentes acessos, né? Como é que a gente pode permitir que a gente tenha não tenha desigualdade se não for através da educação, né? É uma coisa impensável para mim, né? Não tem como não ser dessa forma. Só que não é educação de forma romântica, né? Porque a gente, inclusive, quando tem campanha eleitoral, né? Todo mundo fala, vamos lá, vamos através da educação. Mas que educação é essa, né? Precisa ser uma educação efetiva, né? Não é simplesmente a gente ter lá um currículo bonitinho, né? A gente tem que ter qualidade. Não adianta a gente garantir o acesso, né? Mas a gente precisa garantir a qualidade desse acesso, né? Que é uma outra história, né? A gente acha que oferecer qualquer coisa é oferecer educação e a gente sabe que não é. Concordo plenamente com você. E aqui eu já conduzo e trago uma pergunta para o doutor Gaspar, porque a gente tem também, felizmente, algumas experiências surpreendentes em termos de políticas inclusivas, de políticas sociais. E eu sei que meu pai faz parte aí, desde a sua origem, de um projeto que é uma referência para o Brasil inteiro, que é um projeto que ele já se referiu em uma breve fala dele aqui essa noite, que é o projeto do Centro de Parto Natural, da Mansão do Caminho, das obras do mestre espírita, do médium espírita Divaldo Franco. E eu ouço desde sempre de meu pai, quando trouxe esse projeto como um projeto de vida pessoal para ele também.
que ali é um lugar em que se busca permitir nascer com dignidade. E aí, se você puder, meu pai, trazer um pouco da experiência deste projeto, que representa uma atenção e um trabalho digno para uma população de baixa renda, uma população da periferia, uma população que talvez nunca poderia imaginar ter um espaço como aquele para um momento tão especial como é o momento de dar à luz. Danilo falou da educação igualitária. Então, vamos falar um pouquinho do nascer igualitário. Né? Por quê? Porque uma das grandes dificuldades que existem com relação ao nascimento é a dificuldade de acesso das mulheres ao pré-natal e uma assistência ao parto e nascimento com dignidade. Por quê? Porque as maternidades públicas estão superlotadas. Né? Então, é muita gente que precisa ser atendida e isso traz muitas dificuldades. Isso vem de encontro à proposta de Divaldo, do Centro de Parto Normal, que era atender as pessoas necessitadas, as pessoas que tinham dificuldade de acesso, do Distrito Sanitário de Pau da Lima. E a percepção das pessoas é tão interessante ouvi-las que, antes da construção do Centro de Parto Normal, a partir da definição de Divaldo, nós fomos ao Conselho Local de Saúde, nós fomos conversar com os representantes do Distrito Sanitário de Pau da Lima, que é uma população de 380 mil pessoas, 52% são mulheres. E eu me lembro bem que na segunda reunião que nós fomos apresentar o modelo, a proposta de quartos individuais, com o embasamento na humanização do parto e nascimento, em políticas públicas de humanização da saúde, o representante do conselho local olhou para mim e disse: mas, doutor, quanto tempo isso vai ficar? Porque essas coisas que vocês trazem como se fossem boas, não leva muito tempo. E eu respondi, entendeu, que o Centro de Parto Normal seria perene, que ele era uma proposta, entendeu, de Divaldo e da Mansão, e que não teria descontinuidade. Já são 9 anos, são mais de 5 mil partos, todos de parto normal, lá não é uma maternidade, lá não faz cesárea, nós temos a maternidade Albert Seco, de baixo risco, e para quem, então, a gente... Voltou agora, voltou. Travou um pouquinho, mas voltou. Para quem a maternidade Albert Seco é referência para onde nós encaminhamos pacientes que saem do baixo risco. Então, hoje, o Centro de Parto Normal se tornou, em função de um trabalho de várias pessoas, de vários profissionais, uma referência no Brasil e uma referência internacional. Hoje nós recebemos profissionais, estudantes da universidades dos Estados Unidos, entendeu? Que vêm uma vez ao Brasil e vêm especialmente para passar um período no Centro de Parto Normal. E eu estou diante de professores, certo? Nós vamos fazer uma reciclagem num hospital referência no Brasil de humanização, que é o Sofia Feldman, que fica em Belo Horizonte, um hospital do SUS, um hospital público, na realidade, um hospital filantrópico, né, que faz atendimento 100% SUS. E hoje nós recebemos, entendeu, profissionais desse hospital para treinarmos aqui no Centro de Parto Normal. Então, essa é uma oportunidade importante. Travou aqui um pouco, de novo. Falhou. Você estava falando da Sofia Feldman, salvo engano, assim é a expressão. Agora, ouviu? Ouviu, sim. O Sofia Feldman é uma referência, tá certo, em humanização do parto e nascimento, e hoje nós recebemos profissionais de lá para atendermos. Então, a grande dificuldade de acesso, a mortalidade materna é uma mortalidade invisível. As pessoas não veem. Por quê? Porque não é acidente na rua, entendeu? Que sai na televisão. Mortalidade materna não sai na televisão. E para que a gente possa refletir sobre racismo estrutural e desigualdade, a gente observa que a mortalidade materna é 6 vezes maior nas mulheres negras. Então, tudo isso, entendeu, vem de encontro ao trabalho, entendeu, do Centro de Parto Normal e do Comitê de Mortalidade Materna sobre essa questão.
Mas eu queria, Danilo, se for possível, e pedir licença a todos, que eu gostaria de fazer uma referência a um pãe muito importante, né? Que eu tenho conhecimento concreto de fato, e fazer dele, e de Pamplona também, de Luciano, que eu não conheço pessoalmente, entendeu? Referência aos pães de todo esse país. Então, eu estou diante de um pai, que é meu filho, entendeu? Que foi pai aos 20 anos, certo? Quando teve o primeiro filho, ainda era estudante de direito, certo? E não é fácil ser um pai, entendeu? Aos 20 anos, tá certo? Ainda estudando, como não é fácil ser uma mãe, e ele conseguiu, entendeu? Traduzir isso de forma muito importante. Por quê? Porque o reflexo disso, o retrato disso é um filho de 14 anos, muito bem educado, que é Guilherme, e agora, mais uma vez, entendeu? Ele tem um filho, que é Léo, participou de todo o pré-natal, de todo o nascimento, e quando a gente diz que é um pai, é porque ele cuida do filho, tá certo? Como cuida, participando junto da companheira, da esposa, que é Gabriela, mas ele cuida efetivamente de tudo. Então, é um trocador de fralda, é quem dá banho, e troca fralda, seja do que for, de xixi de número 2, porque às vezes tem pai que não consegue carregar bebê, carrega bebê. Então, através deles, se vocês permitirem, entendeu? Eu gostaria de elogiar a todos os pais, entendeu? De Salvador, que estão nos ouvindo, da Bahia e do Brasil. Boa noite, continuo aqui, entendeu? À disposição, agradeço mais uma vez a todos. Muito bem. Parabéns, Danilo, pela homenagem. Justa e merecida. Justa e merecida, sabemos. Não pode pegar de surpresa assim, não. Eu pude acompanhar um pouco essa fase, porque eu vi mais ou menos quando o Gui nasceu, que ele tem mais ou menos a mesma idade de Rodolfinho, meu filho, né? E eu queria aqui terminar uma participação minha aqui. Não sei se eu mostrei para o doutor Gaspar, mas o doutor Gaspar, que trouxe meu filho Rodolfinho para o mundo também, né? E hoje é um homem de 15 anos, né? Eu escrevi um poema, musiquei para Rodolfinho, que é mais ou menos assim. Quando eu soube que você viria, sensação diferente foi a minha. A alegria de receber alguém que eu não conhecia, mas conheceria como ninguém poderia. As primeiras noites mal dormidas, cólicas, febre e recusa à comida, fraldas, chupetas e mamadeiras. O dar disso não foi brincadeira. Confesso que senti ciúme do seio, pois eu queria estar naquele meio, trocar sentimentos sem sequer falar, tocar o coração sem mais nada precisar, ler histórias para dormir no maior breu, colocar nos ombros para ver como cresceu, ver um sorriso que ilumina o ambiente e uma risada que alegra toda a gente, assistir o mesmo filme 50 vezes, explicar a mesma coisa por meses, cantar a mesma canção para acalmar, replays de cenas, o aprendizado de amar, ver aquele pingo de gente crescer, descobrir novo ser, sendo antigo esquecer, encontrar alguém que conhece desde que nasceu e que não aceita mais todo conselho seu. Não faço isso por mal, mas para poupar, sofrer da mesma forma que eu a sonhar. Esqueço, filhos também têm direito de tentar cometer novos erros ou os mesmos para o meu frustrar. Mas mesmo assim, quando a saudade aperta, ainda que a volta ao lar seja incerta, eu quero dizer que os pais nunca ficam sós. Se for possível, vir de longe a sua voz. A minha torcida pela sua vitória é a construção conjunta de uma história. A alegria pela sua felicidade, amor de pai, amor de pai, amor de pai, não tem idade. É isso aí. Lindo, lindo. Vocês têm que combinar com os russos essas passagens assim, sobretudo no final do programa, porque a gente já está sensível num dia especial como hoje, mas foi lindo. Agradeço demais aí a meu pai pelo que falou e a Pompes por esse poema tão lindo.
a Rodolfinho, mas que é um poema de um pai a todo e qualquer filho. E a gente partindo para o final, a gente tem um momento que é um momento que a gente chama de dicas culturais. E aí todos os convidados aqui, Ana e meu pai, ficam à vontade se quiserem trazer alguma dica cultural. Eu vou começar aqui trazendo as minhas, se vocês me permitem. Eu tenho duas... Marina, filha de Rodolfo. Oi, gente. Ô, Marina, tudo bem? Que bom te ver aqui. Apareceu. Marina, coisa boa. Seja bem-vinda. Eu vou trazer aqui duas dicas culturais, uma de um filme e uma de um livro. O filme é esse. É um filme, para mim, que representa uma história realmente linda, essa relação pai-filho, a procura da felicidade com a interpretação histórica de Will Smith. Então, como dica cultural de filme, fica aqui A Procura da Felicidade. E como dica cultural de livro, fica um livro que também me parece uma experiência única, que é Pai de Menina, um livro escrito por Marcos Mion, dentro da sua experiência, e essa é uma experiência muito marcante do Marcos Mion, sendo pai de menina, que é uma pessoa que ainda tem uma outra experiência muito marcante, sendo pai de um filho autista. E a gente falando de paternidade, a gente falando de Dia dos Pais, a gente falando, como a Ana Carla trouxe agora, trouxe não, logo no início, o Dia da Família, quando eu decidindo em qual escola matricularia meu filho, Ana. Meu primeiro filho, Guilherme, ele com 2 anos de idade, eu fui visitar algumas escolas em Salvador e me deparei com uma escola que me disse 2 coisas dentro da sua apresentação. Uma, que as crianças não usavam farda naquela escola, e a outra, que a escola não tinha Dia dos Pais e Dia das Mães. Talvez, e depois eu soube isso, a escola me disse isso, ela falou assim, de 5 pessoas que a gente diz isso, 4 levantam e vão embora. Uma fica e pergunta por quê. Você foi esse um. Então, se você está perguntando por quê, a gente vai te responder. O não usar farda é para que as crianças soubessem lidar com as diferenças, desde 2 anos de idade. E não ter Dia dos Pais e não ter Dia das Mães é para que nenhuma criança, em nenhum dia daquela escola, se sentisse diferente das outras em termos de representatividade, porque todas teriam alguém da família a levar em um único dia que eles fariam no ano, que era o Dia da Família. E você usou essa expressão, Dia da Família. Eu tenho certeza absoluta que lá atrás eu fiz uma escolha feliz ao permitir que meu filho se educasse nessa escola, porque, pelo menos numa sociedade como a nossa nos dias de hoje, saber lidar com as diferenças e saber que a vida de cada um é da forma que é, não necessariamente porque a pessoa escolheu aquilo, mas pura e simplesmente porque a pessoa não teve a oportunidade de ter acesso a tudo aquilo que o seu vizinho tem, ou a pessoa que vive no mesmo lugar que você tem, mas dentro de uma outra condição tem, é realmente, quem sabe, aí uma forma especial da gente encarar o mundo na frente. Pomps, Lu, se vocês trouxerem aí, quiserem trazer suas dicas culturais, a palavra é de vocês. Palavra de Lu. Bom, eu vou fazer também uma dica, de um filme e uma dica de um livro, tá? O filme é um filme clássico, é um filme de 1993, com uma majestosa interpretação de Daniel Day-Lewis, que se chama Em Nome do Pai. É um filme que revela os bastidores da injustiça e uns diálogos assim fundamentais para que a gente possa entender exatamente o amor em família. E no que diz respeito ao livro, e esse filme é fantástico, ele é um verdadeiro clássico dentro do cinema mundial. No que diz respeito ao livro, acho até que Rodolfo deve conhecê-lo, muito conhecido, o livro Longe da Árvore, de Andrew Salomon. É um livro que relata as diversas experiências de parentalidades atípicas, em verdade, né?
ou seja, ele fala sobre essas identidades horizontais, então, divergentes dos padrões normais familiares, né? Ele acompanha histórias reais de famílias com filhos com síndrome de Down, autistas, pródigos, transexuais, esquizofrênicos, crianças com deficiências simples, crianças cuja concepção foi fruto de estupro. Ou seja, é uma obra que ela traz uma lição de vida e de diversidade e de formação de família, apesar das diversidades e das adversidades. Rodolfo, é com você. Bem, amigos, bem, amigas, eu quero fazer uma recomendação aqui de filmes. Eu estava com muita saudade de meu pai, e eu me lembro, ele já partiu há alguns anos, né? Já são 18 anos sem ele, e não vai ser um filme de pai e filho, não, mas é um filme de avô e neto, e que foi um dos primeiros filmes, na verdade, um dos últimos filmes que eu lembro de ver junto com o meu velho, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate, a primeira versão, do Willy Wonka, lá do Gene Wilder. É um filme que foi o filme da minha infância e que está na minha memória. Eu acho que o Dr. Gaspar, que já está nessa fase maravilhosa dos netinhos, acho que é um filme legal para daqui a pouco, quando o Léo começar a crescer. Passa a palavra para a Ana Carla poder dar uma recomendação da dica cultural. Oi, colegas. Eu queria trazer um... Oi, pode falar. Porque o pessoal pediu para Luciano repetir o nome do livro que ele indicou. Ah, sim. Esse livro é um livro importante. Ele tem um nome até bem interessante, Longe da Árvore. Longe da Árvore, maravilha. Longe da Árvore, de Andrew Salomon. Maravilha. É da Companhia das Letras. É um clássico, né? É um livro bem importante, bem interessante, e que eu acho que todo mundo vai gostar de conhecer. Ana. Oi, colegas. Então, eu sou muito suspeita para falar de dicas culturais, principalmente de livros. Inclusive, eu tinha minha prateleira cheia. Hoje só tem um pedaço, porque na campanha eu vendi todos com muita alegria. E a dica que eu queria trazer era um livro que não tem diretamente relação com a paternidade, com a família, né? Mas diante desse cenário que a gente está falando de como agir diferente, né? Da nossa sociedade, né? Que precisa mudar a forma de pensar, né? Seria o livro Mindset. Não sei se vocês já ouviram falar nele, mas é um livro que fala muito sobre como que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar para que a gente haja com mais eficiência, né? Eu acho que o que falta muito hoje em dia é a gente mudar a nossa mente, né? É a gente mudar essa chavinha e enxergar o próximo de forma diferente, né? Então, Mindset aí para vocês. Acho que não tenho ele mais aqui, já vendi, mas é um livro muito bom que eu super recomendo. Doutor Gaspar? Bom, eu vou dar uma dica, tá certo, de maternidade. Na realidade, é um livro bastante interessante, de Laura Gutman. Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. Esse livro é bastante interessante porque ela traz também, entendeu, um pouco sobre a paternidade. Ela inclui a questão da paternidade também. Então, a minha dica, entendeu, para todos os pais e mães, futuros papais, futuras mamães, entendeu, é esse livro, e que eu acho muito interessante. Bem, amigos, então, feitas todas as dicas, passa a palavra para Danilo para o encerramento. Hoje, realmente, eu sabia que esse tinha um programa especial, o programa foi mais do que especial. Ana, eu virei mais do que um torcedor da sua história, eu virei um fã da sua trajetória, eu virei uma pessoa realmente que, mesmo distante, você viajando aí, vai fazer questão de acompanhar seu brilho, acompanhar seu estudo, porque, assim como você acredita, eu acredito muito que a educação é o único caminho para que a gente tenha um mundo melhor. A presença de meu pai, eu sabia que ia ser marcante, foi mais do que marcante por tudo que ele traz, por tudo que ele representa, por tudo que ele faz para as pessoas. E se eu puder deixar uma mensagem, é só um trechozinho de uma música que todo mundo conhece, todo mundo cantou tanto quando ela estourou,
mas a parte que mais me chama a atenção dela realmente é aquela que diz assim: segure teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui, e a vida trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Então, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado por esse resenhas especial de Dia dos Pais. Eu tenho certeza absoluta que a gente teve a oportunidade de fazer desse final do Dia dos Pais um início de realmente aí dias melhores para todos nós. Ana, muito obrigado, meu pai, muito obrigado, Pontes, Luciano, mais uma vez, muito obrigado por tudo, amigos. Foi muito bom. Um abraço para todo mundo, boa noite. Até mais, gente. Boa noite a todos e todas. A gente se encontra domingo que vem.